Valinhos terá novo rodízio no abastecimento de água a partir do dia 28. Prefeitura e Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos anunciam um pacote de medidas para enfrentar crise hídrica. Vereadores aprovam um projeto que obriga agências bancárias a terem cadeira de rodas. Câmara antecipa a sessão para esta segunda-feira, dia 16. Estes são os destaques do Câmara em Notícias que começa agora. Olá! A Prefeitura e o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, o DAE, anunciaram uma série de medidas para enfrentar a crise no abastecimento de água. Entre elas está um novo rodízio que irá abranger mais bairros e será dividido agora em 4 regiões. Uma das alternativas emergenciais encontradas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos e pela Prefeitura para enfrentar a crise hídrica na cidade foi a de reformular o rodízio no abastecimento de água, adotado desde fevereiro deste ano. Hoje, o corte de água dura 18 horas, no período das 10 da manhã até as 4 da madrugada. Com a nova medida, que vale a partir do próximo dia 28, o rodízio vai atingir mais 20 bairros que não faziam parte da interrupção no serviço de abastecimento. Desde que a medida foi implantada, Valinhos economizou 20% de água em 124 dias, o que representa 870 milhões de litros de água, quantidade suficiente para abastecer toda a população por 30 dias. Segundo o presidente do Departamento de Água e Esgotos de Valinhos, Luiz Mair Neto, a expectativa é economizar mais 5% de água com o novo rodízio. Apesar da previsão do rodízio ser até setembro, Luiz Mair admitiu também a possibilidade de ser estendido de 18 para 24 horas. De acordo com ele, a mudança ocorrerá caso os reservatórios de águas internos, que incluem as barragens Figueiras e Moinho Velho, atinjam 41%. A média atual é de 53%. Da forma que a gente vinha fazendo, é complicado, porque as manobras fechavam, às vezes tínhamos que fechar até 70 registros. Isso muito abre e fecha de rede, acontecia rompimento na rede de água, então tem o desperdício, o vazamento. Então nós esperamos agora otimizar essas manobras para que tenha menos rompimento, para que se perda menos água também. Com as novas áreas, nós vamos atingir mais pessoas por dia e também atingir esses bairros que ficavam sem ter o rodízio. Partes baixas da cidade, como Nova Valinhos, parte da Boa Esperança, Santo Antônio. Então, não vai ser uma questão de justiça todos participarem do rodízio e ficarem sem água 2 vezes por semana durante 18 horas. Além do rodízio, foi anunciado um pacote de investimentos no valor total de 9.700.000. O prefeito Cleiton Machado apresentou à imprensa as obras a curto e a longo prazo que serão colocadas em prática. Segundo ele, o plano total, que inclui a ampliação da estação de tratamento 2, levará 2 anos para estar completamente finalizado. O sistema de água, de abastecimento de água da cidade continua o mesmo de cerca de 20 anos atrás. A captação de água, o tratamento e a distribuição, ela não acompanhou da mesma forma que o crescimento da cidade se concretizou ao longo desses anos. Nós estamos no dia de hoje anunciando algumas novas medidas para nós contermos também esta crise que hoje abrange toda a nossa região, o estado de São Paulo, levando para a população a mensagem de que ainda é necessário continuar economizando água. A água ela continua escassa, não chove, choveu muito pouco e a nossa região está com níveis muito baixos na questão dos reservatórios. Então a ordem é economizar e ao mesmo tempo a Prefeitura também e o Departamento de Águas estará investindo em novas obras para que o futuro da cidade não esteja comprometido. Essas obras têm um prazo aí entre 1 a 2 anos para serem concluídas. Nós temos aí troca de hidrômetros, temos aí algumas obras que já estão sendo realizadas para que a gente inclusive consiga amenizar um pouco aí esta falta de água que está acontecendo nos reservatórios que abastecem a nossa cidade. A principal obra é a ampliação da ETA 2, estação de tratamento de água localizada no Jardim Pinheiros, com investimentos de R$ 4 milhões.
Com a ampliação, a ETA 2 passará a tratar um volume superior de 11 milhões de litros de água por dia a mais do que trata hoje. Também será construída a segunda linha de adução para levar água do Cristo Redentor, na Fazenda Fonte Sônia, até a ETA 2, com investimentos de R$ 1.800.000 em parceria com empreendedores, com base nas diretrizes de desenvolvimento urbano. Outra obra incluída no pacote é a construção de 2 novas captações em caráter emergencial nos córregos Invernada e Ponte Alta, que representarão investimentos de R$ 200.000 com recursos próprios. Mais 3 novos reservatórios, com 1 milhão de litros cada, serão construídos no Chácara Silvânia, na ETA 2 e no Jardim América. O investimento será de R$ 1.650.000 com recursos próprios. Também será construída uma nova casa de bombas, com substituição por equipamentos mais potentes, na estação elevatória da Rua Campos Sales, com investimentos na ordem de R$ 580.000 em parceria com empreendedores. Até o final de 2015, serão substituídos 12.000 hidrômetros na cidade, o que representa investimentos de R$ 900.000 com recursos próprios. Ainda dentro da proposta de combate a perdas, o DAE vai adquirir uma nova bancada de micromedição para aferir com precisão os hidrômetros que serão instalados em Valinhos, com investimento de R$ 300.000. A última grande ação incluída no pacote é a instalação de macromedidores de vazão em toda a rede de distribuição de água da cidade de Valinhos, com mais de R$ 300.000 em investimentos. E os vereadores mostraram preocupação com a segurança de Valinhos na última sessão. Uma moção que pede a intensificação do patrulhamento da Polícia Militar na cidade foi aprovada por unanimidade. A ampliação do aeroporto de Viracopos e o aumento no fluxo de passageiros no terminal foram discutidos pelos vereadores na sessão desta terça-feira, dia 10. Para o vereador Dr. Moisés Abujade, autor da moção, é preciso integrar ainda mais a cidade ao aeroporto. Uma das sugestões feitas pelo vereador é a implantação de uma linha de ônibus que faça o trajeto rodoviário de Valinhos até o aeroporto de Viracopos direto, sem paradas no caminho. E os nossos munícipes eles têm que fazer baldeação. Tem que ir até Campinas e de Campinas a Viracopos. E existem alguns ônibus que vão até o São Domingos lá, mas não chega até Viracopos. E isso é intermunicipal. Eu acho que isso tem que ser feito uma mobilização da prefeitura, da cidade, para que ocorra esse transporte. O indivíduo paga 2 passagens e é extremamente cansativo. Agora, ao passo que se tiver uma viagem só, ou por Vinhedo ou por Valinhos, via Santos Dumont, facilita muito para o trabalhador que vai estar em Viracopos. A moção é direcionada ao prefeito Cleiton Machado, mas segundo o presidente da Câmara, vereador Dorival Messias de Oliveira, a reivindicação tem que ser feita junto à MTU, responsável pelo transporte metropolitano na região. Os vereadores Israel Scupenaro e Kiko Belloni disseram que também já fizeram pedidos solicitando ônibus até Viracopos. Os munícipes procuraram esse vereador, nos procuraram e nós encaminhamos, solicitamos que venha acontecer. Realmente agora com o aeroporto sendo ampliado, e nós temos até a região de logística que vai ficar encaminhada para aquela região lá, com certeza aí tem um requerimento que vai ser discutido hoje também sobre a logística aqui. A necessidade é grande. Já o vereador Rodrigo Popó disse que Viracopos tem atraído não só passageiros, mas também pessoas à procura de empregos. Além de representar uma economicidade no dia a dia dessa pessoa que vai trabalhar, também representa um conforto, né? Aquele que sai da sua casa para ir trabalhar, já tendo que pegar, enfrentar todo o transporte público, muito embora às vezes sucateado, com toda a dificuldade que tem, essa pessoa não chega com o emocional ali adequado para que desempenhe a sua função. Então são detalhes, né, que vão acarretando em problemas no dia a dia dessa pessoa e cabe a nós, poder público, né, representantes da população, estarmos atentos a esses detalhes e fazer coro, fazer voz através de moção, através aí de requerimento, através, né, da nossa atuação mesmo, para que a gente consiga conquistar essa linha. A seguir, vereadores aprovam um projeto que obriga agências bancárias a terem cadeira de rodas. Voltamos já. Não vai me fazer falta. Estou sempre doando. Minha filha já está um pouco maior, ganhando peso. Quem se coloca no lugar de uma mãe, ajuda. Só a mamãe sabe o que eu senti. O meu filho João nasceu prematuro. E graças à doação de leite materno, ele está forte e saudável. Eu dou. A Isabela ainda é prematura e está internada. Mas com a ajuda das mães que doam, logo a gente vai estar junto em casa. Se você está amamentando, doe leite materno. Sua doação significa vida para uma criança.
Este é o cartão Vale Cultura. Com ele, vale para ir ao teatro. Vale para ir ao cinema. Vale para ir a shows. Vale para ir ao circo. Vale para comprar livros, revistas e muito mais. Se você ganha até 5 salários mínimos, não perca tempo. Peça já o Vale Cultura na sua empresa, seja ela grande ou pequena. Vale Cultura? Vale por um mundo de cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. E os vereadores aprovaram um projeto de lei que obriga as agências bancárias de Valinhos a oferecerem cadeira de rodas para os clientes idosos com deficiência ou com mobilidade reduzida. A proposta é de autoria do vereador Lobo. Ele justificou o projeto dizendo que a disponibilidade de pelo menos uma cadeira de rodas vai permitir um atendimento de maior qualidade aos clientes. Eu acredito sim que esse projeto vai beneficiar bastantes pessoas que precisam, mas diante disso, esse projeto tem que ser aprovado, mas também que realmente seja cumprido, porque muitos é aprovado, mas fica só no papel, né? Porque a fiscalização não vai lá, nunca vai fiscalizar. Então, eu peço o apoio dos nobres vereadores para a gente aprovar esse projeto e realmente fiscalizar também. Obrigado. Caso o projeto seja sancionado pelo prefeito Cleiton Machado, as punições pelo descumprimento da lei seriam estabelecidas por meio de decreto. No entanto, vereadores temem que a legislação não seja cumprida pelas agências bancárias, já que muitas propostas relacionadas aos bancos acabam perdendo eficácia. E diversos projetos de lei que já foram aprovados aqui na Câmara, inclusive aquele do tempo máximo de fila de 15 minutos, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, ela entra com ação de inconstitucionalidade e ganha. E não é que é falta de fiscalização, é que o projeto acaba sendo anulado. A lei torna-se sem efeito. Então, eu acho que, como o vereador Popó colocou aqui, o dinheiro que os bancos ganham era para ajudar a comunidade, não para ficar pagando advogado para entrar com ação de inconstitucionalidade com as leis municipais feitas pelos vereadores. Os vereadores Dinho e Popó criticaram o atendimento oferecido pelos bancos. Eles acham que eles estão sempre acima da lei. Então, fica aí uma dica para que, na fala de vários vereadores aqui, para que possa ter uma fiscalização um pouco mais rígida nesse sentido de fazer valer a lei. É um desrespeito quase que diário com as pessoas com deficiência, não é? A adaptação de banheiros, o acesso aos caixas, a caixa eletrônico numa altura totalmente na contramão daquilo que a pessoa necessita, né? Seja um cadeirante, seja a pessoa que tenha o ananismo, né? Então, ali a tela fica de uma forma totalmente equívoca. E eles lucram muito. Acho que a rede bancária hoje vive de só lucros, né? A gente começa a ver todos os anos batendo metas e metas de receita. E a contrapartida de nós, usuários? E a contrapartida de nós, né, que pagamos todas aquelas taxas que envolvem ali a administração bancária? Isso tem que devolver em conforto para nós. O projeto agora depende da aprovação do prefeito Cleiton Machado, que pode sancionar ou vetar o projeto. E os vereadores mostraram preocupação com a segurança de Valinhos na última sessão. Uma moção que pede a intensificação do patrulhamento da Polícia Militar na cidade foi aprovada por unanimidade. Uma moção apresentada pelo vereador Henrique Conte chamou a atenção dos demais vereadores para a segurança pública em Valinhos. No documento, o vereador pede a intensificação do patrulhamento da Polícia Militar na cidade. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, casos de roubos e furtos de veículos aumentaram 41% no município. O comparativo se refere ao primeiro quadrimestre deste ano, com relação ao mesmo período do ano passado. O vereador Lorival Messias Oliveira disse que a situação é preocupante e alertou que policiais militares de Valinhos foram deslocados para reforçar a segurança em Campinas durante a Copa do Mundo. Sem dizer que o contingente da nossa cidade já é pequeno, levaram um agrupamento, inclusive da Polícia Militar, agora para Campinas em virtude da Copa. Ou seja, então que seja também enviado ao comandante da Polícia Militar na região de Campinas para que ele tome conhecimento e as providências cabíveis também. A Câmara irá realizar uma audiência pública para discutir o planejamento de obras e serviços para Valinhos em 2015. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A audiência será no próximo dia 18, às 9 da manhã.
A Câmara realiza audiência pública para apresentar os números à população no próximo dia 18, quinta-feira, às 9 horas da manhã. A audiência foi convocada pelo presidente Lorival Messias de Oliveira, que desde que assumiu a presidência da Casa tem promovido audiências para garantir a transparência nos gastos públicos. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi disponibilizado no site da Câmara para consulta. O projeto que define as diretrizes do Orçamento Municipal para 2015 começou a tramitar na sessão desta terça-feira, dia 3. A LDO precisa ser votada pelos vereadores antes do recesso do mês de julho. O texto estima a arrecadação em 450 milhões e 300 mil reais no ano que vem. Desse total, 82% dos recursos virão da Prefeitura. O restante, do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos e do Vale Prev. De acordo com o texto encaminhado pelo Poder Executivo, o único imposto que deve permitir aumento real na receita do município é o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O crescimento econômico e as medidas fiscalizatórias adotadas pela Prefeitura devem ajudar a aumentar a arrecadação. Por outro lado, segundo o projeto, a receita como o IPTU deve ter apenas crescimento nominal, já que haverá somente a atualização monetária no valor venal dos imóveis. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, também deve contar apenas com crescimento nominal. A apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias cumpre as exigências da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município. O planejamento de gastos da administração também serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que será apresentada no segundo semestre. Por causa dos Jogos do Brasil na Copa, a Câmara mudou seu horário de funcionamento nos dias em que a seleção entra em campo. A programação da TV Câmara também será alterada. Confira. O horário de atendimento ao público na Câmara de Valinhos será alterado durante os Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. As atividades no Poder Legislativo serão das 8 ao meio-dia nos dias de jogo. Todos os funcionários irão cumprir este horário sem interrupções para descanso. Após votação em plenário, os vereadores também decidiram alterar a data da sessão ordinária, que ocorreria no dia 17. A sessão foi antecipada para segunda-feira, dia 16, às 18h30. Em razão da mudança no horário de expediente, a programação da TV Câmara terá pequenas alterações. Veja como fica a grade de programação. A sessão do dia 17 será antecipada para o dia 16, às 18h30. No dia 17, também dia de Jogo do Brasil, será exibida a entrevista com o vereador Dr. Pedro Damiano, às 11 horas. No dia 19, quinta-feira, é feriado de Corpus Christi, portanto a programação será da TV Assembleia. Dia 20 é ponto facultativo e a programação continuará com a TV Assembleia. Dia 23 também é dia do Brasil entrar em campo e o Sala de Visitas entra mais cedo, às 11 horas. O Câmara em Notícias termina por aqui. Mais informações você encontra em nosso site. O endereço é este que aparece em sua tela. Uma boa tarde.